eu vi tudo mudar. Não como quem assiste a um acidente de carro, em um choque rápido, violento e inconfundível. A minha mudança foi mais sutil. Foi como observar a maré baixar em um dia nublado, sem o sol para marcar o tempo. Uma retirada tão lenta, tão silenciosa e tão gradual que você só se dá conta quando o silêncio na praia se torna pesado e o frio começa a subir pelos pés. Até que um dia você olha para o horizonte e percebe que o oceano, que antes parecia infinito, agora é apenas uma linha distante. E eu não disse nada. Se essa sensação de uma perda que acontece em câmera lenta lhe parece familiar, peço que fique. Esta história talvez seja o aviso que você não sabia que estava esperando, porque a verdade mais difícil, a que eu levei mais tempo para admitir, é que a pessoa que eu via mudando era eu mesmo. Essa mudança não chegou com um anúncio, ela se infiltrou devagar, começando pelas cores. Lembro-me da época em que mergulhar em um novo projeto ou simplesmente praticar um hobby me parecia a coisa mais empolgante do mundo. As ideias me tiravam o sono, mas de um jeito bom. Eram como uma corrente elétrica, uma promessa vibrante de criação. Mas, sem que eu notasse o dia exato, essa corrente foi enfraquecendo. O trabalho, antes uma tela cheia de possibilidades, virou um muro cinza que eu precisava escalar todos os dias, por pura obrigação. As músicas que eu amava viraram ruído de fundo, os livros, pesos de papel na cabeceira. E para cada paixão que desbotava, eu tinha uma justificativa pronta. É o cansaço, é o burnout, é apenas uma fase que a vida adulta impõe a todos. Era uma explicação confortável, lógica. Ela me dava permissão para não lutar, para apenas aceitar, para esperar que magicamente a cor voltasse sozinha. Afinal, eu estava apenas cansado e, por acreditar nisso, eu não fiz nada. Continuei caminhando, dia após dia, em um mundo cada vez mais sem cor. E esse mundo sem cor não ficou contido em meus hobbies ou em meu trabalho. Ele começou a vazar, manchando o que eu tinha de mais precioso, minhas conexões. As risadas com os amigos que antes eram meu refúgio passaram a soar distantes, como se viessem de outra sala. Os encontros que eu costumava esperar com ansiedade viraram apenas mais um item na minha lista de tarefas, um que eu frequentemente adiava, sentindo um estranho alívio a cada cancelamento. Eu estava lá, fisicamente, no meio das conversas, balançando a cabeça, sorrindo nos momentos certos, mas eu era um fantasma, uma presença oca, cuja mente já tinha ido embora, buscando o conforto silencioso do isolamento. Lembro de pegar o celular várias vezes para mandar uma mensagem, para perguntar como alguém estava, e no último segundo meu dedo apagava tudo. Por quê? Eu dizia a mim mesmo que não queria incomodar, que eles pareciam ocupados. A verdade é que o esforço para me conectar parecia grande demais. E, novamente, a justificativa era perfeita e letal. É a vida adulta. As pessoas se afastam. E eu aceitei. Me tornei um espectador passivo do lento desvanecer dos meus próprios afetos. A parte mais irônica é que, enquanto eu era um participante cada vez mais passivo da minha vida, eu me tornei, paradoxalmente, um observador incrivelmente atento, um especialista na minha própria decadência. Eu notava cada detalhe com uma precisão quase clínica. A forma como meu olhar começou a desviar para o chão quando eu andava na rua, como se eu quisesse evitar o peso do céu. A forma como, ao chegar em casa, eu ligava a TV imediatamente, não para assistir a algo, mas para preencher o espaço com qualquer ruído que não fosse o dos meus próprios pensamentos. Eu via minha postura se curvando lentamente, como se a gravidade tivesse decidido puxar só a mim com mais força. E o eu observador, essa consciência crítica dentro da minha cabeça, apenas anotava tudo em um caderno mental. Veja, você está se isolando. Olhe, você está procrastinando de novo. Eu criei uma cisão entre a parte de mim que sentia e a parte que analisava. E essa parte que analisava, em sua arrogância, acreditava que seu trabalho era apenas diagnosticar a doença, não curá-la. Era só uma espectadora, com um assento na primeira fila.
E essa dinâmica doentia, do observador e do observado, continuou por muito tempo. Um assistindo ao outro se afogar em câmera lenta, em um pacto silencioso de não intervenção. Até que um dia, algo se quebrou. Não foi um grande evento, foi um momento de silêncio absoluto em um fim de tarde qualquer. A casa estava quieta, a TV desligada, e, pela primeira vez, o silêncio não era paz, era um vácuo. Um espelho sonoro que refletia apenas o tamanho da minha própria ausência. Nesse instante, a separação artificial desmoronou. Não havia dois eus, havia apenas um, e ele estava desistindo. E foi nesse vazio que a verdade mais brutal me atingiu, como um soco. Meu silêncio, minha inação, minha passividade, não eram neutralidade, eram uma escolha. Eram um consentimento ativo para minha própria erosão. Era eu ensinando a mim mesmo todos os dias que eu não valia o esforço de uma luta, que eu não merecia ser salvo. Essa história, no entanto, não é sobre o afogamento. É sobre o momento em que, com os pulmões quase vazios, você decide dar uma última desesperada braçada em direção à superfície. O despertar não veio como uma onda de felicidade súbita. Veio como uma raiva silenciosa e obstinada, uma recusa fundamental em aceitar aquele final patético para minha própria história. E então eu decidi dizer alguma coisa, não para o mundo, para mim mesmo. E não foi com um grito, mas com uma ação tão pequena que era quase ridícula. Eu peguei aquele livro empoeirado na minha cabeceira e li uma única página. Me forcei a sentir o peso das palavras, a textura do papel. Eu preparei uma xícara de café e, em vez de deixá-la esfriar, eu a bebi quente, prestando atenção no calor que descia pela minha garganta. Eu abri o celular e, para aquele amigo a quem eu não respondia direito há semanas, enviei uma mensagem simples. Estou pensando em você. Como você está? E apertei enviar antes que o observador cínico me parasse. Cada um desses atos era insignificante para o universo, mas para mim, eles eram um trovão. A declaração de guerra do eu que sente contra a tirania do eu que apenas assiste. Foi a minha voz, finalmente, dizendo ao estranho no espelho: eu ainda estou aqui, e eu me recuso a ser apenas o espectador do seu fim. Aquele primeiro passo não consertou tudo de uma vez. A maré não voltou da noite para o dia. Mas ele fez algo infinitamente mais importante. Ele quebrou o feitiço do silêncio. Ele provou que a mudança não começa com um gesto heróico, mas com uma decisão teimosa de participar da sua própria vida outra vez. Se você que me ouve também se tornou um espectador, se você também vê uma parte sua desbotando e permanece em silêncio, saiba que a sua voz é a única que pode iniciar o resgate. Se você quer continuar explorando essas conversas internas e aprender a ouvir seus próprios silêncios, inscreva-se no canal. Afinal, as histórias mais importantes são aquelas que contamos a nós mesmos.